para fechar essa primeira parte aí, eu queria ver essa questão aqui que foi aplicada numa prova do Correio, né? ETC. Isso em 2011 pela CESP. Aquelas questõezinhas de certo e errado, né? Ó, acerca de supervisão e gerência de produção, julgue os próximos itens. A gente vai lembrar que gerência, você tem lá os níveis táticos, né? O gerente, ele está aqui, gerência, e o supervisor está aqui. Aqui em cima, quem está é o nosso amigo diretor. Aqui você tem as características longo prazo, aqui você tem médio prazo e aqui você tem curto prazo. São as principais características de cada setor. Planejamento, ele é tudo feito aqui. Desculpa, tudo feito não. O planejamento a longo prazo, ele é feito pela direção. A gerência de produção, ela faz aquele que a gente chama de PCP, né, planejamento e controle da produção, que é um planejamento de médio prazo, de curto a médio prazo, né? Mas é uma característica mais a médio prazo. E o supervisor, ele trata daquele serviço específico que foi passado para aquele pessoal daquela produção pelo qual ele supervisiona, ou seja, pela operação diretamente, que tem uma característica de curto prazo. 105. Sistema de direção é a designação genérica que se dá ao conjunto de atividades que visa assegurar que programações sejam cumpridas, que padrões sejam obedecidos, que recursos sejam usados de forma eficaz e que se obtenha qualidade desejada. Bom, daqui para lá está definindo para mim o que seria uma administração da produção e não sistema de direção. Daqui para cá você pegar isso aqui e você vê que é exatamente a definição de administração da produção. Então, essa alternativa vai estar errada, essa assertiva, né, vai estar errada. 106. O nível da direção focaliza o atendimento aos objetivos de curto prazo. Ó, primeiro, no caput aqui, né, no início aqui da questão, ele fala acerca de supervisão e gerência. E vem aqui agora o nível de direção. Já é uma questão que você já daria como errado, que o nível de direção está fora do escopo da questão. E ainda dizer que o nível da direção focaliza o atendimento aos objetivos de curto prazo é outra mentira. Isso aqui é longo prazo. A direção, ela está lá em cima, ela tem uma característica de longo prazo, né? Uma focalização mais abrangente em toda a empresa. Portanto, a maior parte do tempo do gerente, não é gerente, lá é diretor, desse nível, deve ser dedicado à direção de empregados. Isso aqui fica mais voltado para o cargo de gerente, mas a questão já tem aqui vários erros, então já vai considerar essa assertiva também errada. 107. O nível gerencial médio. Bom, nível gerencial médio. Aqui ele já misturou algumas coisas, mas até aqui está tranquilo. É responsável pelo estabelecimento dos objetivos da área de produção e pelo controle. Controle fugiu. Que faz com que os planos sejam cumpridos. O controle já é mais nível de direção. Não está no nível gerencial. O nível gerencial, ele vai montar táticas, vai montar
estratégias para atendimento do médio prazo, né, das metas estabelecidas pela alta direção em médio prazo, mas ele controle mesmo quem vai fazer. Bom, o nível gerencial até faz algum tipo de controle, mas não esse tipo de controle que faz com que os planos sejam cumpridos. O controle da produção vai ser um controle, o do gerente vai ser um controle, mas a nível de saber se aquele setor dele está atendendo toda a estratégia da empresa, o que foi traduzido para ele em forma de meta. Então essa assertiva também vai estar errada. O chamado planejamento agregado da produção é um bom exemplo de atividades conduzida no nível gerencial tático da organização. O planejamento agregado, ele tem uma característica de curto e médio prazo. Nós sabemos que curto e médio prazo, quem está mais propenso a desempenhar essas tarefas é a gerência de produção. Então essa assertiva 108, desculpa, ela fala do planejamento agregado, que é uma atribuição do gerente de produção. É o gerente de produção que determina o que vai ser fabricado de acordo com a sua capacidade produtiva. Então essa está certa. As decisões e os planos vindo, olha só, as decisões e os planos vindo da média gerência especificam os objetivos que a gerência operacional, que ela mesmo, né, que a gerência operacional, como gerente de fábrica, por exemplo, deve cumprir. Ó, as decisões e os planos vindo da alta gerência, da alta direção, especificam os objetivos que a gerência operacional deve cumprir. Se fosse dessa forma, estaria correto, mas como ele está falando aqui, ó, da média gerência, você repudia e joga ela uma letrinha E aí, essa questão está errada. Bom, assim nós vamos fechando o primeiro bloco aí da parte teórica de administração, a parte chata, que infelizmente nós temos que ler aqueles capítulos todos para poder tentar entender alguma coisa, e mesmo assim vai ter sempre um detalhe que vai fugir. Mais tarde nós vamos começar com questões da Banca Sesgran Rio, porque provavelmente os concursos de gerente de engenharia de produção serão aplicados por elas, tais como do Petrobras, que se eu não me engano tem até um edital aberto, com 51 vagas para engenheiro de produção. Então é uma hora de se estudar e fazer essa prova aí. Por enquanto é só.